Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel, um momento de refletirmos sobre os textos, sobre as palavras desse querido amigo. Nós estamos no livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier. O título em questão é o 24, Liberdade em Cristo. Passemos agora para a leitura do texto. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo, Gálatas 5:1. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se, valoroso, ao arbítrio do nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe sua equipe familiar. Respira um ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores da sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se a adesão dos pescadores de exigência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinalara a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei, que ele não aceita. Observando o povo julgado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e ao movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos enfim livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Muito bem, queridos amigos, vamos passar agora ao nosso breve momento de reflexão. O texto de Emmanuel, que acabamos de ler, ele é profundamente significativo e nos convida a refletir sobre a liberdade, a verdadeira liberdade, à luz do Espiritismo. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Ele começa a frase com essa epístola de Paulo. Nessa frase ele ressalta que veio para nos libertar. Jesus veio para nos libertar, mas não é uma liberdade material, não é uma liberdade de algemas materiais, é uma liberdade espiritual, é uma liberdade transcendental. A liberdade mencionada aqui não é a mera ausência de restrições, de dificuldades, como a gente comentou, das algemas, mas sim
a libertação das amarras do nosso ego, do nosso orgulho e das nossas paixões descontroladas. Jesus, Emmanuel traz Jesus como grande modelo de liberdade, e a liberdade está principalmente nas suas ações. O Emmanuel destaca que Jesus, por exemplo, não é um revolucionário comum, né? Não é o cara que vai lá e pega armas e bazucas para destruir o outro país que não concorda com ele, mas é alguém que cultiva o respeito e a ordem, é alguém que dá o exemplo. Jesus aceita a simplicidade, serve de forma indistinta e enfrenta a incompreensão das pessoas sem sequer se revidar, né? Jesus usa praticamente as suas ações no bem, no amor e na caridade para mostrar o que é a liberdade. Jesus não esperava recompensas, até hoje Jesus não espera recompensas terrenas, mas ele permanece fiel aos seus ensinamentos, aos ensinamentos de Deus, às leis de Deus. Jesus jamais quebrou nenhuma lei de Deus e nenhuma lei humana, porque ele sabia diferenciar essas leis. Ele sabia como se comportar diante de todas essas circunstâncias. Jesus nos traz a liberdade consciente. Nos ensina que a verdadeira liberdade não é fazer o que a gente quer de forma impulsiva, né? Não é fazer aquilo que nos dá vontade na hora que a gente quer, sem consequência, de forma inconsequente. A liberdade consciente é aquela que nos leva a cumprir as nossas obrigações diante de Deus, principalmente a servir com amor, porque é só fazendo isso, é só entendendo o seguir as leis de Deus, o seguir de uma forma consciente as leis de Deus, que nós vamos nos sentir livres de verdade, livre das amarras do ego, livre das amarras das nossas paixões mundanas, das questões materiais. Então, só quando a gente entender de fato o que é essa liberdade consciente, que é viver a nossa essência, buscando Deus, buscando as energias do bem, que nós vamos ter essa liberdade, nós vamos entender a verdadeira liberdade. E para finalizar aqui de uma forma, contextualizando de uma forma mais resumida, esse texto do Emmanuel nos convida a buscar essa liberdade interior, a refletir e entender o que é essa liberdade. Aquela liberdade que transcende as paixões, que nos conecta de fato com Deus. E para entender, e para buscar, e para talvez tentar colocar isso em prática, a gente que está dentro do Espiritismo, a gente pode olhar e observar as ações e os ensinamentos de Jesus. Porque tudo o que ele fez, tudo o que ele nos trouxe, nos direciona para essa verdadeira espiritualidade. Então ele nos oferece o Espiritismo, né, trazendo as suas interpretações de forma mais consciente, também nos oferece a chave para entender esses ensinamentos. Então fica aqui as nossas reflexões e as nossas indicações de que ao longo da semana, ao longo dos dias, a gente possa observar as nossas ações e perceber até que nível, até que ponto nós estamos exercendo de fato a verdadeira liberdade. Se nós estamos livres para agir conforme os ensinamentos de Jesus. Se o nosso livre-arbítrio não está nos levando para cada vez mais amarras sociais, amarras materiais, amarras espirituais que nos prendem de alcançar o verdadeiro significado de viver honestamente, de viver em verdade e essência as verdades divinas. Então fica aqui as nossas reflexões e para terminar nosso breve estudo, a música Liberdade de Daniela Araújo.
Tenham todos um bom estudo e boas reflexões. Se eu pudesse o meu passado reescrever, não me perderia entre os erros e o medo de viver da tua alegria. Estou aqui de corpo, alma, mente e coração. Pra tudo que sofri, tu és a solução. Pois dentro do meu mundo me aprisionei e com feridas abertas lá fiquei. Mas sei que és a chave para a liberdade de toda culpa, mágoa, medo e rancor. Liberta-me, tu és a paz, eu só preciso de amor. Já me cansei de tanta angústia, enfermidade, tanta dor. Liberta-me, liberta-me. Oh, oh, tudo que passou já não me importa mais. Hoje sou livre, pra que remoer?